Então, já dividindo a tela aqui comigo, né, o nosso patrão Orione, né, o nosso querido Orione e a nossa querida Daiane. Bem-vindos, vocês dois. Boa noite, Orione. Boa noite, Bira. Boa noite, Daiane. Daiana. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Bira, pelo convite, pela oportunidade. Esperamos, ao longo dos próximos minutos, produzir algo importante e mostrar um pouquinho das dificuldades que o movimento vem passando nesse momento, como ademais todos os brasileiros e o mundo, enfim. Muito bem. Boa noite, Daiana. Bem-vinda. Boa noite, Bira. Boa noite, seu Orione. Boa noite a todos que estão nos acompanhando aí pela internet, né? Utilizando dessas novas ferramentas que a gente tem à nossa disposição. É uma alegria estar dividindo a tela com vocês, que são duas personalidades que eu admiro muito e espero que tenhamos uma conversa muito proveitosa hoje sobre como o tradicionalismo está enfrentando esse momento tão difícil, né? Difícil mesmo, né? E a gente está num momento bem delicado, né? E nesse recorte aqui do tradicionalismo que a gente vai fazer hoje, em patrão Orione, como é que está o impacto aí nas entidades? Como que está a vida lá nas entidades tradicionalistas, nos CTGs, nesse momento de tanta dor para os brasileiros e também para os gaúchos? É verdade, Bira. Se você me permite fazer um apanhado geral um pouquinho antes de entrar no tradicionalismo, desse momento que nós estamos, como chegamos a isso, na verdade. Fomos pegos de surpresa. Até agora, muitos se perguntam se é verdade tudo isso que nós estamos passando, que nós estamos vivendo. E eu acredito um pouco dessa descrença, dessa dificuldade da gente interpretar, de entender tudo isso que estamos passando. As informações que deveriam ter chegado para nós desde um princípio, de uma forma única, de uma forma centralizada, de uma forma transparente, onde pudesse nos mostrar um cenário claro, de norte a sul, do que estávamos enfrentando e o que poderia advir dessa pandemia. Até hoje, as pessoas se perguntam se é fato, se não é fake. E quanto mais a gente se aproximava da televisão, do rádio, do jornal, mais dúvidas acabavam gerando na nossa mente. Mas o bom senso sempre prevaleceu e deve prevalecer em todos os âmbitos, de que, na dúvida, vamos pecar pelo excesso. Vamos acreditar naquela fonte mais crítica e vamos nos basear nesta informação. Porque chegou um determinado ponto que você não sabia para que lado você ia, né? Mas a população brasileira, felizmente, ela entendeu de uma forma mais lenta que nós precisávamos nos fechar, vamos dizer assim. Precisávamos compreender e respeitar isso. Tem horas que eu percebo que parece que vamos afrouxar as rédeas, e eu solicito encarecidamente, principalmente ao nosso prefeito, que não afrouxe as rédeas. Não é o momento. A gente ainda vê muitas pessoas na rua. E isso tudo pegou o movimento de surpresa e bota surpresa. Não só o movimento, né, Bira? A gente fala o movimento porque estamos tratando aqui do movimento tradicionalista, mas pegou todos os setores da sociedade. E, inclusive, as entidades, muitas delas, estavam num momento de transição de patronagem, como era o próprio caso da TQG. E todos esses momentos, esses passos, eles só são possíveis através de reuniões, de assembleias. E bem exatamente nos dias que estávamos nos preparando para fazer a nossa assembleia, fomos pegos por essa suspensão de encontros, de reuniões, e tivemos que parar tudo. As entidades ficaram sem pai nem mãe. Todo mundo se perguntando o que vamos fazer, mas
todos entenderam que não poderíamos mais abrir as portas das entidades. As entidades estão de portas fechadas. E isso, a gente pode, daqui a pouco, desmembrar um pouquinho mais o que acarretou de dificuldade para cada entidade, Bira. Pois é, nós temos essa problemática toda que o senhor fala, que o patrão Orione levanta, que é uma problemática porque as entidades elas estão inseridas no contexto da sociedade e a gente sofre o mesmo impacto do ponto de vista, o que acontece comigo está acontecendo com o meu vizinho, enfim, a gente tá sofrendo esse impacto. E a gente percebe, assim, Dayana, que tem muita juventude envolvida no tradicionalismo, muitas pessoas, daí tem aqueles que são envolvidos em diferentes situações, mas tem o Enart, tem várias concursos de prendas, de peões que ocorrem, né? Como é para você que conhece tão bem esse ambiente, né? Olhar para esse momento assim que a gente parece que está tão longe daquilo que a gente gostava tanto de fazer. Sabe, Bira, que o que nos fortalece é saber que nós temos um grupo, uma família tradicionalista que está pegando junto e que está trabalhando para que a gente possa superar esse momento. É bem estranho, é bem complicado para nós, né, seu Orione, que estamos todos os finais de semana em eventos, a semana toda planejando coisas relacionadas ao tradicionalismo, a gente que vive a cultura no dia a dia, e não só em determinadas épocas do ano, estarmos longe de tudo isso. Mas nós estamos nos utilizando das redes sociais, dessas novas ferramentas, e eu conversei com algumas pessoas que são lideranças dentro do movimento tradicionalista gaúcho e também aqui na 9ª região, para saber quais são os posicionamentos dessas organizações acerca da situação. Então, o que nós temos notado enquanto juventude? Que as prendas e peões, tanto na questão cultural como na campeira e na artística, têm utilizado aí das ferramentas das redes sociais e também dos bate-papos da internet para conversar, para manter esse contato que a gente tinha, que era bem intenso. Então, essa é a forma que o tradicionalismo está encontrando para continuar com as suas atividades. A página do Movimento Tradicionalista Gaúcho, por exemplo, está realizando lives praticamente todos os dias, né, seu Orione? Então, nessas lives estão sendo abordados conteúdos e assuntos relacionados ao tradicionalismo e visando, é claro, sempre fazer com que o tradicionalismo seja algo que auxilie a sociedade. Nós já temos o nosso primeiro item da Carta de Princípios, que fala que o tradicionalismo tem por objetivo auxiliar o Estado na resolução dos seus problemas fundamentais e na conquista do bem coletivo. E é isso que nós estamos procurando fazer. Tendo em vista aí a questão do coronavírus, nós estamos buscando fazer campanhas e diversas ações sobre as quais a gente vai estar falando aí ao longo da live. Ah, que legal, que bom. Eu posso aproveitar um gancho aqui da... Pode, fica à vontade, tem uma conversa. Ela colocou ali uma coisa muito interessante, muito importante. Ela falou, em determinado momento ali, da vivência intensa dentro do movimento, dentro das invernadas, dentro dos CTGs. Isso é uma grande realidade. Diferentemente de outras atividades sociais, quem vive o CTG, Bira, e você sabe bem disso, porque você viveu na sua juventude também o movimento, a dança, que eu estou sabendo, a gente sabe disso. Quem está na direção, na administração, nos grupos de dança, se encontram dentro dos CTGs praticamente todos os dias. Praticamente. Tem pessoas que ficam de segunda a segunda dentro de uma entidade tradicionalista. E eu me lembro muito bem, em uma das oportunidades, quando fui patrão do Chaleira Preta, como tu disseste ali na abertura,
isso lá nos anos 2009, que a vida é tão intensa dentro de um CTG que a gente passa praticamente o ano inteiro ali dentro. Você esquece teus amigos, praticamente, teus parentes, a tal ponto de que, quando a gente passou a patronagem para um próximo patrão, uma oportunidade ali em 2010, que a gente começou a ir nas casas dos parentes, fazer aquela janta, aqueles almoços, um deles, em certa oportunidade, disse assim, bah, depois de um ano tu me aparece aqui. Eu me lembrei muito bem disso que a Dayana comentou agora. A vivência, ela é muito intensa, ela é muito forte, e é extremamente necessária, porque é através desses encontros, dessas prestações de conta, desses ensaios, que acontece a evolução das entidades. E à medida que as entidades vão evoluindo dentro do movimento, a atividade ela tende a se ficar mais intensa. E, por outro lado, ela traz uma oportunidade imensa para a gente ampliar, graças a Deus, o lastro de amizade dentro do tradicionalismo. Era isso que eu queria aproveitar a dica da Dayana. Ótimo, ótimo. Mas aproveitar essa mesma linha. Agora, a Dayana falou ali nas lives da página do MTG, e daí me ocorreu uma curiosidade. Chega a ter algum tipo de concurso online, alguma coisa nesse sentido, ou como é que está acontecendo isso? Sim, sim, está acontecendo. Inclusive, eu conversei com a Ana Cláudia da Silva, que é coordenadora da 9ª Região Tradicionalista e é daqui de Juí, e ela contou para mim que estão sendo planejadas diversas ações agora para os próximos meses, enquanto nós estamos vivendo esse período de isolamento social. Já aconteceu na página da 9ª Região Tradicionalista o concurso de dança Bailando em Família, que foi um concurso em que o pessoal que participa das entidades e que não está agora podendo ir para o baile dançar, fez um vídeo na sua casa, com os seus amigos, com a sua família, e participou desse concurso virtual, em que foram escolhidos e premiados os vídeos com mais curtidas, com mais reações lá na página do Facebook da 9ª Região Tradicionalista. E estão sendo planejados também outros concursos online de declamação, de canto e até um rodeio campeiro virtual. Então, eu confesso que estou bastante curiosa para saber como que vai acontecer, mas no primeiro concurso que foi realizado, a adesão foi muito alta, o pessoal realmente compartilhou, curtiu e deu força para essa nova iniciativa. Então, acredito que só tende a crescer, e eu acho que depois que passar a pandemia, a gente vai continuar usando de uma forma muito melhor essas tecnologias, que anteriormente alguns de nós até tínhamos um pouco de resistência para utilizar. Então, estão sendo feitos, sim, concursos, além de atividades online de formação, como o CEFOR, que foi realizado pelo Movimento Tradicionalista Gaúcho em várias etapas, e também aqui na 9ª Região estão sendo planejadas agora reuniões, até encontros de patrões online, segundo a Ana Cláudia. E os eventos presenciais, por enquanto, eles seguem suspensos e estão aguardando as instruções do MTG para saber se continuamos, né? Até porque essa suspensão dos eventos presenciais em todo o estado aconteceu devido ao decreto que foi publicado e que proibiu eventos com aglomerações, né? Então, foram canceladas diversas atividades em vários setores, como no movimento tradicionalista. Então, dessa forma, continua se fazendo o tradicionalismo, mas de uma forma diferente. E outra questão também, que eu particularmente, como jovem, tenho acompanhado bastante, é que a gestão de prendas e peões da 9ª Região Tradicionalista fez um perfil no Instagram, e está publicando lá as suas atividades, os seus trabalhos, bem como curiosidades sobre a cultura gaúcha, e está, então, dando continuidade nos seus trabalhos. Seria realizado, no mês de abril, o Entreveiro Cultural de Peões, e no mês de maio, a Ciranda Cultural de Prendas, que nesse ano estaria na sua 50ª edição, seria a edição de ouro,
da Ciranda, e esses 2 são os concursos que elegem os representantes jovens, né, as prendas e os peões do Rio Grande do Sul. E a nível regional, nós temos também esse concurso, que foi cancelado, foi adiado, aliás, para o ano de 2021. Os concursos estaduais e também o concurso regional, que aconteceria em junho. Então, estão sendo feitas também atividades com esses jovens, para manter essa chama acesa de amor pelo tradicionalismo e também esse convívio com as amizades. Ótimo. Eu quero aproveitar reforçar o boa noite aí a todas as pessoas que estão acompanhando. As pessoas vão aí, o Vanderlei dos Santos, a Sheila Cezimbra, a Silvia Madeline, a Marissanda Cardoso, né? O Eduardo Cardoso também está aqui. Inclusive o Eduardo deu uma pinceladinha aí justamente nisso que a Dayana estava falando, né? Eu vou ler porque tem alguns que acompanham no celular de casa que às vezes é difícil a leitura. Momento de reposicionamento das entidades tradicionalistas. Nesse momento, dar maior ênfase ao Departamento Cultural. O Departamento Cultural pode unir, fazer a ponte desse distanciamento social, utilizando as tecnologias da informação. Aí o recado do Cardoso, que é lá um assíduo participante do Chaleira Preta, né? E também, se não me falha a memória, membro aí da TQG, junto com o patrão Orione. Vice-patrão, primeiro vice-patrão. Ótimo, perfeito, bem lembrado. O Valério Beck está aqui também. Enfim, a turma está mandando um oi aí, e cumprimentando e acompanhando. E para nós é uma alegria estar em Orione. Como que o senhor, que tem toda uma caminhada de vida no tradicionalismo, que hoje dirige a entidade que congrega. Vamos falar que a Sheila diz, nesse momento as entidades nos mostram sua força. Um CTG é muito mais que dança, né? Então aí o recado da Sheila Cezimbra, né? Que pela fala me parece ligada ao tradicionalismo também. É secretária da TQG, uma das secretárias da TQG e associada do Piazito Carreteiro. Ótimo, perfeito. Obrigado, Sheila, pela participação também conosco aqui. Em Orione, como que você, patrão de uma entidade que congrega todas, olha para uma pessoa que nem a Dayana e para essa juventude toda, porque eles dão uma energia dentro das entidades, né? Muitas vezes dão trabalho também, mas dão energia, dão vida, né? Dão expectativa, dão linha de sucessão. E hoje, como está passando esse momento e olhar que essa juventude, ela não está conseguindo estar lá com vocês dentro do galpão? É verdade, Bira. Na verdade, a gente já, dentro do movimento, já vem trabalhando isso há um pouco mais de tempo. Haja visto, se você olhar as diretorias das entidades, via de regra, são pessoas que estão ali já da segunda idade para a terceira idade. E a gente começa a perceber que as diretorias começam a envelhecer. Você começa a olhar as entidades, começa a ver uma repetição muito intensa de patrão, de patroa. A experiência é importante, é muito bom. Nós entramos ali, eu estou há 25 anos praticamente no Chaleira Preta. Tem gente com muito mais tempo que eu, muito mais conhecimento, muito mais capacidade e sabedoria. A gente procura assimilar. E a nossa missão, Bira, nós temos uma missão importantíssima, que é passar para essa juventude, para pessoas como a Dayana, que devem começar a se preocuparem em nos suceder. A preocupação, ela é parte integrante de uma diretoria, mas os jovens também têm que olhar que eles também têm um espaço importante ainda a preencher, que são as diretorias das entidades. Evidentemente que as entidades também têm que dar essa abertura, têm que fazer convites para a juventude. Já está acontecendo em algumas entidades, os jovens já começando a participar da diretoria, começando a participar das decisões das entidades. É essa a nossa missão. Um CTG, ele é muito isso. Desde os seus primórdios, a luz bem acesa já é um indicativo
de que ali tudo é feito para ser mostrado, não temos nada a esconder. E isso gera confiança, isso gera o respeito, isso gera aproximação, isso gera a valorização dos jovens. Haja visto que, em páginas não muito interessantes de jornais, lá nas finais, você não vê nome de alguém da juventude tradicionalista. Felizmente, não gostaríamos de ver o nome de nenhum jovem lá, na verdade. Mas, quando surge um caso que envolve um tradicionalista, um ex-tradicionalista, isso vira manchete nacional, estadual, enfim, chama muita atenção. Então, é sinal que o que nós estamos fazendo, nós estamos procurando fazer da melhor forma possível. É essa a nossa missão, é esse o nosso objetivo. Nós temos esse fundamento social muito intenso. Nós procuramos, inclusive, em escolas, porque muitos dos integrantes das diretorias, os coordenadores de invernadas, estão em escolas, são mães de alunos, são professoras, são professores, e eles estão, via de regra, fazendo convites. Venham para o CTG. Não queremos formar ninguém diferente. Queremos dar essa visão sadia, essa visão importante da cultura, porque uma pessoa, para usar uma faixa ou um crachá, a Dayana sabe muito bem disso, precisa estudar muito, precisa ler muito. Então, assim, quando vocês virem numa entidade, virem num evento, não aprenda com a sua faixa, um piá com o seu crachá, pode saber que tem ali alguém que estudou muito bem a história do Rio Grande do Sul. E senão não estaria conseguindo ostentar uma faixa ou um crachá. E essa preocupação, nós queremos continuar com ela enquanto a gente tiver forças, enquanto tiver energia. Mas nós precisamos trazer essa juventude, que, aliás, está presente, que, aliás, as entidades têm nos seus elencos. Basta fazermos o pincelamento correto, fazendo o convite, termos o olho clínico também para saber, opa, aqui eu posso ter um diretor, aqui eu posso ter um instrutor, e eles estão descobrindo isso. Eles estão percebendo. As entidades estão começando a formar seus instrutores. E Juí já teve 2 ou 3 há pouco tempo atrás. Hoje, cada entidade está formando 4, 5 através dos cursos dentro do próprio, evidentemente, né? Então, é essa a nossa missão, é essa a importância dessa juventude como a Dayana aí. Perfeito. Seu Orione, pois não, eu gostaria de puxar o gancho aqui, que o seu Orione fala sobre... Antes, agora tu puxei de novo. Sobre essa questão da representatividade da juventude. Nós temos um exemplo claro aqui em Juí mesmo, que é a Ana Cláudia da Silva, coordenadora da 9ª Região Tradicionalista. Ela tem aí seus 20 e poucos anos, já foi patroa do grupo de folclore Chão Batido, que eu represento, e ela atuou aí no meio artístico, no meio cultural, como prenda de faixa, por diversos anos, e agora é coordenadora da 9ª Região Tradicionalista. Então, a juventude está, sim, ocupando o seu espaço e, com certeza, levando o legado de pessoas como o seu Orione, de pessoas que nos ensinam o caminho. E é através do estudo da história, da geografia, da tradição, do tradicionalismo e do folclore aqui do nosso estado, que a gente adquire as bases sólidas para construir o futuro. Então, isso é para a vida, sabe? Não é apenas dentro do tradicionalismo, mas é um legado para a nossa vida. Então, a gente leva esses exemplos maravilhosos. E em relação a esse momento em que a gente está vivendo, a gente percebe que a juventude está utilizando das redes sociais e das ferramentas tecnológicas, das tecnologias de informação, para buscar esse seu espaço, porque a juventude tem o conhecimento. Eu ainda sou de uma geração mais antiga, agora tem as prendas mirins e os piás, que já nascem com o celular na mão e já sabem mexer em tudo. Então, a gente ainda sabe menos, né, do que essa nova geração que está chegando, e é dessa forma que as coisas estão se sucedendo. Então, com a quarentena e com essa situação, eu vejo que tem muitas prendas e peões produzindo conteúdo, como nós comentamos, as prendas e peões da 9ª Região estão com o seu Instagram ativo, também as prendas e peões do Rio Grande do Sul e de outras regiões tradicionalistas,
nos seus perfis pessoais e nos perfis coletivos das suas gestões, produzindo conteúdos, tomando esse seu espaço, que é de direito, né, da juventude. E eu vi, por exemplo, aqui em Ijuí, a Joana, que é prenda mirim do Chaleira Preta, a Catarine Peripoli, que é prenda mirim do Clube Farroupilha, produzindo conteúdos, falando, fazendo vídeos, ensinando as brincadeiras folclóricas, as brincadeiras de antigamente, também entretendo outras crianças. E aí também as prendas e peões juvenis e adultos conversando com os seus amigos de outras regiões e conversando com os seus amigos que não participam do movimento tradicionalista, mas levando essa cultura através das tecnologias. Isso realmente é valioso. Então, aí que está, a gente leva por diante esses exemplos que nós recebemos e construímos um novo futuro aí, mas sem perder a nossa essência. Com certeza. A Laís Damer também fala aqui das tecnologias que elas vieram para somar, né, ajudar a construir os projetos, enfim. Né? Obrigado, Laís, pelo comentário. Laís, minha amiga querida. Primeira prenda do Clube Farroupilha. A primeira prenda do... que legal. Um abraço aí a toda a turma lá do Farroupilha. E o Noel Torquato, né, que é o nosso parceiro lá do Chaleira Preta. Também da diretoria da TQG. Militante também, é um militante forte do tradicionalismo, reconhecido. A Maricanda Cardoso, ela dá um recadinho que o voluntariado, ele é muito grande, né, nos CTGs, e num comentário seguinte ela fala que é justamente através desse voluntariado que as coisas acontecem. Porque nós temos para tudo isso que vocês estão falando, são vidas, são pessoas que estão integralmente ou parcialmente ou envolvidas, né? De alguma forma, alguns com o seu mais tempo, com o seu menos tempo, mas muita gente envolvida, desde os pais que se dedicam a levar os seus filhos lá para dançar, os pequenininhos, ou para fazer uma poesia, ou outra atividade cultural, desde aqueles que se envolvem na cozinha, que se envolvem na dança, que se envolvem nos grupos, que se envolvem, enfim, em tanta coisa, é muito voluntariado envolvido. E isso é uma marca do tradicionalismo, aliás, é uma marca da comunidade de Ijuí, também em especial, Ijuí tem muito isso de voluntários que participam das diferentes entidades, não só as tradicionalistas, mas é uma marca que no tradicionalismo tem uma força espetacular, né, Oriane? É verdade, Bira. E haja visto assim, ó, Ijuí é uma das poucas cidades do estado, inclusive, que tem uma associação que busca harmonizar todas essas entidades. Em todo o estado, não chega a meia dúzia o número de cidades que tem associação, como nós temos aqui em Ijuí, que acaba capitaneando alguns eventos. Exemplo, Semana Farroupilha, né, capitaneada pela TQG, rodeio lá no parque, tem um que é capitaneado dois rodeios capitaneados pela TQG. E isso acaba nos unindo. E Ijuí é uma cidade hoje, aproximadamente 90 mil habitantes, temos 10 entidades tradicionalistas. Temos cidades aqui ao redor, podemos citar o exemplo de qualquer uma delas aqui, tem 2 ou 3 entidades. E as pessoas, às vezes, nos perguntam como é que vocês conseguem, uma cidade pequena, relativamente pequena, ter 10 entidades tradicionalistas. Não seria melhor se tivesse 3 ou 4? Não sei. A gente tem que viver com o que tem, não com hipóteses, com teorias, sabe? Temos 10 e nós estamos fazendo o melhor possível, cada uma das entidades, porque cada uma delas está num ponto da cidade e acaba atingindo um grupo de associados. Tu imagina se tu tem 3 ou 4 entidades só, porque Ijuí, eu desde que cheguei em Ijuí, e eu não canso de dizer, ela respira cultura, tchê. Ijuí é uma cidade que respira. Faça um evento lá na universidade, aquilo lá lota de pessoas para assistir um evento. Faça um evento ali no Parque das Exposições, naquele palco das nações, no palco das etnias, lota de gente. Durante a Expo, cada casa é lotado de pessoas para ver.
o SESC faz eventos maravilhosos, entende? E Juí respira, e isso é importante. Eu tenho colegas, eu tenho amigos que nos ligam, dizem assim, ó, nos avise quando vocês vão ter aí um evento musical, um show, qualquer coisa, porque a gente respira isso, e isso é muito importante. E é dentro desse aspecto aí que eu vou voltar para dentro do CTG, Bira, para falar um pouquinho mais a fundo das dificuldades que as entidades estão passando. É isso aí que eu... Via de regra, todos os setores da economia estão passando, mas aqui o evento da noite é um movimento, são as casas tradicionalistas, e a gente está envolvido, né, Daiane? E a gente acaba sentindo, a juventude, as diretorias estão realizando eventos de arrecadação de alimentos, de agasalho, de roupas, fazendo a parte social, mas as entidades estão passando por dificuldades tremendas, porque cada entidade tradicionalista, ela vive do quê? Ela vive basicamente do seu quadro social, pequeno, restrito, que pagam mensalidades não tão exorbitantes, mensalidades justas, porque eles já mantêm os seus filhos o ano inteiro investindo em pilchas, tanto os guris quanto as gurias, investindo em viagens para rodeios, sabe, Bira? Então, agora tu imagina, da noite para o dia, essas entidades que tinham concursos para realizar, tinham eventos, locações tradicionalistas, fandangos nas suas entidades, a sua fonte de receita. De repente, você não tem, mas você tem os seus encargos sociais, você tem a luz, você tem a água, você tem a taxa do ECAD, que nesse momento até o MTG conseguiu para as entidades tradicionalistas jogar essas mensalidades, elas foram suspensas por 6 meses, se não me falha a memória. Ok, é um encargo que nesse momento já vai folgar um pouquinho, mas tem mais taxas, tem os instrutores que são mantidos pelas entidades. E aí, meu amigo, não tem fonte de renda. Então, as entidades tem entidades de Vibra, 2 basicamente, que os patrões me relataram. Uma saiu até nos jornais, aí houve uma fatalidade, poste de luz caiu sobre a sua rede elétrica, e o CTG está lá há mais de 30 dias sem energia. E agora tem que fazer um projeto. Isso depende de engenheiro, depende de assinatura, depende de processo, depende de verba para te fazer tudo isso de dinheiro. Como é que tu faz? Tem outra entidade que estava mexendo exatamente agora em toda a sua rede elétrica, porque as entidades são antigas. Via de regra, quando tu precisa fazer uma manutenção, chega o pessoal especializado lá, o pessoal técnico, e diz, opa, para fazer isso aqui agora, nós precisamos reformular todo esse quadro. Entende? Porque as regras, elas são rígidas e a segurança tem que estar em primeiro lugar. E nós preservamos muito bem isso. Então, tem outra entidade que fez a contratação e agora não consegue honrar o compromisso. Tem outra entidade que já tinha planejado, já tinham comprado a pilcha, os tecidos, aí os tecidos chegaram. Como é que tu paga? Tu entende? Então, a dificuldade é forte. Os patrões, o que estão fazendo? Estão chamando os instrutores, chamando as pessoas que recebem alguma coisa das entidades, estão negociando, sabe? Estão mexendo em percentuais daqui e dali, porque nós temos que honrar de uma forma ou outra, porque tem pessoas que dependem diretamente do tradicionalismo, tá? De várias entidades tradicionalistas. Então, isso aí está criando, assim, ó, uma lacuna que, sinceramente, ali na frente, entidades para abrir novamente a porta, não digo em Juí, tomara que não, e tomara que nenhuma outra entidade, nós vamos ter entidades penando para conseguir abrir novamente a porta do seu galpão, Bira. Quer comentar algo sobre essa situação, Neiro? Sim, eu estava pensando aqui que, além do que o senhor Ione diz sobre as entidades tradicionalistas, nós temos também toda a economia que os eventos do movimento tradicionalista gaúcho faz girar, porque nós temos eventos itinerantes em diversos municípios aí que contam com essa movimentação na rede hoteleira, também na alimentação, enfim,
vários setores que dependem das atividades do movimento tradicionalista gaúcho e que estão sendo afetados. Então, realmente é um conjunto de coisas. É dentro do município, dentro das entidades e também toda a economia que os eventos do movimento fazem girar. Por exemplo, até em Santa Cruz do Sul, que o Enarte é realizado lá todos os anos no mesmo município, essa cidade também já conta com esse evento realizado no mês de novembro, e já é uma renda ali que é praticamente certa, e neste ano fica incógnita. Nós ainda não sabemos se o Enarte será realizado, nós ainda não sabemos se haverá Semana Farroupilha. Até o Enarte Mirim e Juvenil foi confirmado pelo movimento tradicionalista gaúcho, mas o Enarte com as categorias adultas, ainda não sabemos se vai ser realizado. Fica a incógnita, né? Mas tudo que for, o MTG vai seguir os decretos, enfim, as legislações que forem publicadas pelo governo estadual e pelo governo federal. Então, esperar, aguardar e ir fazendo a nossa parte da forma que é possível, né? Verdade. Pois não? Desculpa, Beira. Bem colocado pela Dayana essa parte da movimentação da economia. Uma cidade como Juí, que tem as 10 entidades, nós temos aqui, seguramente, mais de 2.000 pessoas que vivem, que movimentam a economia tradicionalista. Nós temos em Juí aí 5 ou 6 lojas especializadas, né, em artigos para atender exclusivamente essa demanda, né? E aí, tu veja bem, daqui a pouco tu para com 2.500 pessoas que deixam de buscar esse comércio. Olha o impacto só dentro do tradicionalismo. Aí tu imagina tu abrindo o leque para cada setor da economia, né? Mas eu me refiro só a esse tradicionalismo. Só nesse pedaço. Né? Só nesse pedaço. E vou um pouquinho mais além. Vou sair um pouquinho do CTG, da parte cultural, da parte artística, mas na linha do movimento. Os cavalarianos, os piquetes, as nossas invernadas campeiras, a busca da chama, acendimento da chama estadual, o MTG já descartou praticamente. Não oficialmente, mas ele já se reuniu, essa informação que eu tenho, a Dayana até pode me corrigir se eu estiver enganado, em princípio, o acendimento da chama estadual, ela está cancelada, entende? Se está cancelada o acendimento estadual, automaticamente não se tem a busca da chama regional. O que está em aberto nesse momento é a busca da chama, o acendimento da chama a nível local, desde que a cidade em questão, os decretos, o seu momento dentro dessa pandemia, permita que se faça o acendimento, que se faça a aglomeração, que eu entendo que hoje isso não seria possível em nenhum lugar do nosso estado, praticamente, mas tem-se a expectativa de fazer isso. E para se fazer isso, os cavalarianos, o que eles têm que fazer? Eles, de alguma forma, eles estão fazendo como nós aqui agora, eles estão se comunicando, eles estão criando um local, estão idealizando um lugar, eles estão planejando de fazer localmente, desde que haja uma permissão, que isso passe logo. Então, a maior dificuldade que eu vejo nesse momento que nós estamos passando, Dayana e Bira, é a incerteza. Porque o jogo de futebol, quando começa, a gente sabe que ele vai durar 90 minutos. Opa, então, vou me programar para 90 minutos. Depois de 90 minutos, eu sei o que vou fazer. Vou para o ensaio na entidade. O ensaio dura 1 hora. Maravilha. Então, nas próximos 60 minutos, eu tenho compromisso. Eu posso fazer outra coisa depois disso. Mas nós estamos com os pulsos atados. Nós não sabemos em que momento nós vamos poder vibrar, nós vamos poder nos abraçar, nós vamos poder cantar, nós vamos poder dançar, nós vamos poder rever. E digo para vocês, que falta que faz um ambiente para a gente
enxergar, para a gente ampliar o lastro de amizade, para a gente trocar ideias, ampliar conhecimento, porque cada encontro dentro de um CTG, dentro de qualquer lugar, dentro de qualquer evento, é uma oportunidade de um crescimento pessoal, de um crescimento da entidade como um todo, porque a gente sempre busca informação, a gente tem que estar sempre aberto a isso. Mas esse momento é um momento de extrema dificuldade, que as entidades não sabem o que fazer. As entidades estão sobrevivendo hoje do que algumas conseguiram fazer uma gordurinha e estão no azul, evidentemente, mas estão queimando sua gordura, estão queimando suas gorduras. E, meu amigo, para botar uma gordura dentro de uma entidade, não é brincadeira, não é fácil. O quadro de associado é restrito, os valores são simbólicos, praticamente, em algumas entidades, porque o movimento vive disso, né? O movimento vive da dança, como a Dayana falou. Essas crianças, a juventude, elas têm o prazer em dançar e nos alegrar. E nós, os de mais idade, vamos lá para passar o conhecimento e conviver com as pessoas. Então, imaginem a dificuldade de um patrão que acabou de assumir sua entidade em fevereiro, em março, em janeiro, e quando pensou que ia botar em prática um plano de um ano inteiro, ele não consegue nem botar em prática para o mês seguinte, sabe? Então, é extremamente dolorido você não saber o dia de amanhã. E parece que você vai para o noticiário, em uma parte da Europa, eles estão começando a enfrentar uma segunda onda do coronavírus. Então, olha a gravidade disso. Quando a gente pensa que a gente está atingindo o pico, você vê falar na Europa que está se iniciando uma segunda onda dessa pandemia. Então, meus amigos, é complicado. O movimento em si vive dias de extrema dificuldade, dias penosos para todos nós. Não sabemos o dia de amanhã. Tem patrão que manda mensagem para a gente assim: patrão, o MTG não vai conseguir uma verba para nós, entende? Eu, Bira, numa outra oportunidade, não vou dizer, me aproveitar deste momento, em absoluto, mas eu entendo que uma cidade que vive a cultura como nós, em Juí, poderia ser criado, a nível de município, com todo respeito, me permite fazer a colocação, uma rubrica para a área cultural do tradicionalismo. Uma rubrica que contemplasse as entidades tradicionalistas. Mas não queremos receber uma verba sem uma prestação ou sem uma contrapartida. Nos deem uma verba para manutenção da entidade, para reforma, para a segurança da entidade, e cobre das entidades tradicionalistas uma participação, aulas culturais, apresentação em escolas, essa juventude como a Dayana, que tem conhecimento, passar aula sobre o Rio Grande do Sul. Nos cobrem isso. Os CTGs não se negam a fazer isso, mas nós precisamos desse apoio. Não por agora. Agora seria muito oportunismo da minha parte. Travou. O Orione travou ali, mas a gente compreendeu bem, acho que retornou agora. Não sei se... Não, mas agora retornou o Orione. Mas assim, isso que o Orione fala evitar uma cidade que se reivindica uma cidade cultural, ela precisa pensar a cultura de uma forma mais ampla, que possa, porque a cultura ela já dá uma contrapartida importante para a sociedade, porque todo movimento que é feito, né, nos CTGs ou em qualquer outra entidade cultural, de qualquer outra expressão, o pessoal do rock, o pessoal da dança, o pessoal do balé, o pessoal todas as expressões culturais, de certa forma, da música, todas elas devolvem para a sociedade uma riqueza que é incalculável. O que a cultura é capaz de transformar uma sociedade, o investimento que se faz, todo investimento que se fizer ainda é pouco diante de tudo aquilo que a cultura pode devolver, né, em sociedade mais organizada, mais participativa, mais coesa, né?
eu acho que é importante essa fala do Orione. E eu quero aqui aproveitar, porque vamos tocar mais alguns minutos, mas eu quero aqui aproveitar esse momento. Eu tenho a Angélica, o Nicanor Sobrosa, o seu Pedro também mandou, eu vi que entrou ali, o seu Pedro da Oroz, né, eu vi que passou meu grande ali. Incentivador, o pai e a mãe, sempre junto. Eu vi que ele passou ali, vi que ele conectou. A Maricela já mandou mais alguns recados aqui também, que a gente já jogou ali na tela antes, né, falando ainda da questão da importância das pessoas participarem e o que isso muda na vida das pessoas. Eu queria aqui aproveitar esta oportunidade, que é pública, né, para dizer que eu sempre gostei do tradicionalismo, sempre eu dancei em invernada artística, participei do antigo FEGARTE, já sou então mais antigo, né? Do antigo FEGARTE, eu sempre tive assim, desde guri, desde piá, sempre tive esse apego, né, pela cultura gaúcha. Mas eu quero confessar aqui que tem um momento da minha vida que isso sobressaiu e que eu passei a ser um apaixonado ainda maior. E tem duas pessoas que fizeram uma diferença enorme na minha vida de paixão pelo tradicionalismo, e que são as duas pessoas que eu estou tendo a oportunidade de dividir a tela aqui. E falo isso de público. Que legal, obrigado. Quando eu tive a oportunidade de ser vice-prefeito da cidade, então isso já se iniciou lá 12 anos atrás, eu comecei a acompanhar, digamos assim, a carreira tradicionalista, observar a expressão tradicionalista da Dayana, e desde o primeiro dia que eu vi ela, bem mais jovem do que ainda jovem eu simplesmente olhei e disse, olha, meu Deus do céu, como a cultura é algo precioso que transforma, né? Depois tive a oportunidade de ter acesso a um livro que ela escreveu, e eu digo, mas tão jovem, né? A gente tão jovem, tão menina, né? Na época ainda uma criança ali, daí a Dayana sempre foi, eu falo em todos os lugares que eu vou, que eu tenho oportunidade, né, quando falo desse ambiente, eu volto e meia faço referência a você, Dayana, porque para mim você é uma pessoa que me inspira, você me inspira. E a outra é a Orione. E eu falo isso de público porque eu poderia falar de outras pessoas. Não, mas eu tenho duas pessoas. E hoje eu tive o prazer de convidá-las para conversar aqui. E outra é a Orione, né? Acompanhando desde lá quando o patrão do Chaleira Preta, uma entidade que eu também sou associado. E daí a forma com que o Orione olha o tradicionalismo, o amor, assim, aquela devoção de participar de uma entidade. Tivemos a oportunidade, e aquilo lá ajudou a enriquecer ainda mais essa relação, quando conseguimos trazer o Enarte, a fase interregional do Enarte para Ijuí. Foi um momento bem importante, sim, o Orione se envolveu demais, e hoje a gente percebe que ele é uma pessoa que todos respeitam no tradicionalismo, né, que poderia tranquilamente ser, se quisesse, ser patrão do MTG, porque tranquilamente seria uma pessoa que estaria em boas mãos a entidade a nível de Estado. Então, eu tenho aqui a oportunidade de ter duas pessoas que eu tenho um carinho enorme do tradicionalismo, né? E um dia eu participei de um evento lá no Piazito Carreteiro, onde eu cheguei atrasado e eu tinha que fazer a fala de abertura, e eu entrei na entidade, e de todas as pessoas que estavam lá, só eu estava sem pilcha, somente eu. E eu pensei, bom, eu vou num evento tradicionalista, vou passar em casa, vou me pilchar e vou lá, como era de hábito. Sempre quando eu ia num evento tradicionalista, eu fazia da mesma forma. E aquele dia, ou eu não participava do evento, ou eu ia da forma como estava. E eu fui da forma como estava, e na hora, a única coisa que me veio à cabeça foi falar que eu pedi desculpas, né, para todos, quando eu fui usar a palavra, e disse que eu não estava pilchado por fora, mas que eu estava pilchado por dentro.
né, que era a forma que eu encontrei de me desculpar com os tradicionalistas que estavam ali por eu... Então, eu quero dizer que eu tenho esse carinho pelos dois, nesse sentido aí. Diana? Eu gostaria de comentar que a gratidão é imensa. Como já disse antes, por dividir a tela com vocês, são duas pessoas que eu admiro demais, não só o seu Orione no tradicionalismo e o Bira nos seus trabalhos dentro da política também, que eu tive a oportunidade de acompanhar, mas como pessoas, pela sua honestidade, pelo seu caráter. E Bira, eu tenho muita gratidão e muitas lembranças boas daquele tempo em que eu tive a oportunidade de ser prenda juvenil da região, e primeiro da entidade, quando tu já me ajudavas, quando você aceitou nosso convite para participar de um evento, falar sobre o combate à corrupção dentro do tradicionalismo, depois também na região e no estado. Eu tive a oportunidade de ser prenda do estado quando você era vice-prefeito aqui do município, e eu tenho a agradecer esse apoio que vocês, como administração, nos deram também na época, porque é muito importante para nós esse feedback e esse incentivo para que a gente continue desenvolvendo esse trabalho. Eu gostaria de comentar com vocês que eu conversei ao longo dessa semana com a primeira prenda do estado do Rio Grande do Sul, a Gabriela Rigão, lá de Santa Maria, e ela me falou que ela estava nesse período aí de quarentena, de coronavírus. Ela ficou bastante triste quando ela recebeu a notícia de que a ciranda seria adiada e de que seria um pouco diferente de como a gente sonhou esses novos projetos. E ela disse que estava bastante triste, mas que são essas manifestações de carinho e esse incentivo, como eu digo que recebi de vocês aqui em Ijuí, que nos fazem continuar. E acho que esse é o importante, é esse legado, esse papel social dos tradicionalistas, digo como jovem, como prenda, porque é nesses momentos em que a gente percebe a importância e a gente vê clareza nos nossos objetivos enquanto tradicionalistas. Por que eu estou prenda? Por que eu estou embaixatriz da TQG? É porque eu quero desenvolver um trabalho, é porque eu realmente quero ajudar as pessoas dentro das minhas possibilidades enquanto prenda. Então, a gente comentava, né, durante a live dessas campanhas, por exemplo, a Ciranda do Agasalho foi uma campanha que as prendas do Rio Grande do Sul, as tituladas atuais, propuseram. Então, já que nós não teríamos a ciranda no mês de maio presencial, que nós fizéssemos a ciranda de uma forma diferente e que as prendas do estado inteiro se mobilizassem e arrecadassem agasalhos para as famílias carentes dos seus municípios. E nós aqui em Ijuí tivemos a honra de participar dessa campanha. Na verdade, eu como embaixatriz me engajei na campanha da primeira prenda mirim da região, a Mariana Uti, e da primeira prenda juvenil, a Gabriele Costa, que são do CTG Clube Farroupilha. E aí a gente conseguiu arrecadar com a ajuda da comunidade, da imprensa também, que fez a divulgação maciça aqui em Ijuí. A gente conseguiu arrecadar 1.700 peças de roupa, mais de 1.700 peças, em torno de 130 pares de calçados, que foram destinados aí para assistência social do município e vão ir para as famílias carentes. Então, é essa missão, sabe, esse papel social que a gente tem enquanto prenda que nos motiva a continuar, enquanto prendas e peões e tradicionalistas, né? Então, a gente permanece nessa representação, como o seu Orione comentou, a TQG, ela estava também em processo de troca de patronagem, né? Mas nós permanecemos aí nessa representação porque a juventude precisa da representação das prendas e peões e dos tradicionalistas que deem o caminho, né? Que continuem seguindo esse trabalho nesse momento difícil pelo qual a gente está passando. Mas teremos, sim, outros sonhos que irão continuar, que vão acontecer, talvez não no momento em que nós imaginamos, mas sim, eles vão acontecer, e acho que desse período a gente leva a principal lição, que é
por que nós somos tradicionalistas e por que nós estamos prendas e peões com títulos. O que realmente nós queremos fazer com estas posições. É verdade, é verdade. Eu vou seguir na linha da Daiane, quando ela fala em envolvimento social, né? O movimento ele não parou no meio dessa pandemia. As atividades sociais foram bastante intensas, estão sendo intensas, mas isso só acontece porque nós temos um povo brasileiro que ele é fantástico. É na hora das maiores dificuldades que a gente sempre encontra a mão amiga do povo brasileiro. O povo brasileiro jamais deixou de se ajudar, deixou de ajudar o próximo. Então, cada vez que uma entidade sai para um trabalho social, a gente tem certeza absoluta que a comunidade vai nos ajudar. Porque, por mais que as entidades estejam passando a sua dificuldade enquanto CTG, elas não abrem mão de fora do galpão de fazer, mais uma vez, a sua parte social.